Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar na sua companhia. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, e quero desejar as boas-vindas a você, concurseiro, concurseira, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo da matemática. Então foi aí uma bateria de assuntos selecionados especialmente para você que está pensando fazer concurso nesse ano aí, 2021, 2022, que vai abrir muito concurso público, beleza? Vem comigo, hoje nós estamos indo para a aula 8, galera, beleza? Vem aí, olha só. O que nós vamos falar nessa aula 8, professor? Nós vamos falar sobre função do primeiro grau. Mas peço a você, se ainda não assistiu às aulinhas anteriores, dá uma pausa no vídeo, volta lá, assista às aulas anteriores para dar sequência ao nosso estudo. Função do primeiro grau, professor. Que parada que é essa? Bom, vamos lá. Então, nós preparamos aí, conceituar o que é uma função do primeiro grau. Vamos ler e analisar gráficos da função do primeiro grau e vamos focar o nosso estudo na aula de hoje sobre valor numérico de uma função do primeiro grau e, como de praxe, resolver também alguns exercícios aí que já foram cobrados nos concursos públicos. Beleza? Iniciando então sobre função do primeiro grau, vamos aí trabalhar a parte de conceito de função do primeiro grau, gente. O próprio nome já diz, função é quando uma coisa depende da outra, uma coisa está em função da outra. E isso quer dizer que determinado valor para ser encontrado precisa-se está dependendo de um outro valor. Quer dizer que se aquele outro valor variar, seja para mais ou para menos, também causa uma alteração nesse valor de referência, ok? Então, uma coisa está em função da outra. Agora, tecnicamente, nós dizemos o seguinte, que uma função é utilizada para relacionar valores numéricos de uma determinada expressão algébrica, porque tem letras, né? A expressão algébrica é toda expressão que contém números e letras, tá? De acordo com cada valor que a variável assume. Como eu disse, dependendo do valor que a variável assumir, eu vou ter uma resposta. Beleza? Bom, professor, já sei o que é uma função. Agora, quando que essa função ela é do primeiro grau? A função do primeiro grau é toda função escrita nesta forma, ax mais b. Veja bem, gente, eu tenho aqui uma função, tipo, vou colocar aqui, ó, 3x mais 4. Isso daqui é do primeiro grau? Então, vamos trabalhar a questão de grau de uma função. O grau de uma função é o maior expoente que a variável apresenta quando tiver um coeficiente diferente de zero. Tá? Então, a variável é a letra em questão, é a letra presente na expressão. Por isso que fala expressão algébrica. Então, expressão algébrica é aquela sentença matemática que contém letras, ok? Quando eu tenho, e a letra é chamado, nesse caso, de variável. Então, quando eu tenho a variável presente numa sentença, o maior expoente dela é que determina o grau da expressão ou da função. Então, nesse caso aqui, a letra é a letra x. Qual é o expoente do x? Professor, não apareceu nada. Se não apareceu nada é porque é 1. Então, não precisa colocar o 1. Fica implícito, tá? Então, essa é do primeiro grau. Se eu tivesse assim, ó, professor, 4x ao quadrado menos 3x mais 4. Agora, olha só, x. Coeficiente desse x é 3, coeficiente desse x aqui é 4. Então, qual é o maior expoente? Aqui é 2, aqui não apareceu, é 1. Então, o maior expoente é 2. Nesse caso, essa função é do segundo grau. Se o maior expoente fosse 3, ela seria do terceiro grau. Se o maior expoente fosse 4, quarto grau. 5, quinto grau. E assim sucessivamente. Beleza? Então, já estamos atentos a como determinar o grau de uma função. Como ela é do primeiro grau, então nós teremos sempre uma situação assim.
A vezes X mais B. Onde A e B são números reais, galera. São números reais. Então, eu vou ter uma parada assim. O A, ele é chamado de coeficiente angular, tá? O B, ele é chamado de coeficiente linear. Bom, esse camarada aqui, o B, ele vai ser muito solícito para nós na hora de nós determinarmos uma função. Principalmente a partir de um gráfico. Se o exercício nos dá um gráfico e pede para nós determinarmos a função que representa esse gráfico, ok? O que é o coeficiente linear? O coeficiente linear, ele é um ponto localizado no eixo Y. Então, eu tenho o plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y, galera, ó, X e Y. A função do primeiro grau, quando eu represento ela geometricamente, ela vai ser sempre uma reta. Vou repetir, galera. A função do primeiro grau, quando representada geometricamente, será sempre uma reta. Então, eu vou ter uma reta, e essa reta, em algum momento, ela vai cortar o eixo Y. Então, ela cortou o eixo Y aqui, ó. Esse ponto aqui indica o coeficiente linear, ou seja, é o ponto de intersecção da reta com o eixo Y. Então, o valor que for aqui é o valor do B. Se aqui for 3, o B vale 3. Se ali for 10, o B vale 10. E aí é só analisar. Eu posso ter uma reta assim também, né, professor? Pode. Aí ela vai cortar o eixo Y aqui embaixo. Nesse caso, o B vai estar aqui embaixo. Aqui o Y é negativo. Então, se aqui for menos 1, o B vale menos 1 e aí assim por diante. Beleza? Então, o B é o coeficiente linear. Ele é o ponto de intersecção da reta com o eixo Y. Ok? Maravilha. Bom, já sabemos o que é o B. Professor, e o A, gente? O A é o coeficiente linear. Nesse primeiro caso, só o fato de saber que é coeficiente linear vai nos ajudar só no tipo de função. Se ela é crescente ou decrescente, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? Mas, a princípio, esse A, ele é usado para indicar o quê? A inclinação da reta, tá? A inclinação da reta. Por isso que ele é chamado de coeficiente angular. Dependendo do valor que ele assumir, a reta vai ter uma certa inclinação. Pode estar mais ou menos inclinada, dependendo do valor do A. Beleza? Mas vamos lá. Continuando, então. Temos aqui o seguinte, ó. Que A e B, então, são números reais. Um detalhe, viu, gente? O A nunca pode ser zero. Professor, por que o A não pode ser zero? Porque se o A for zero, 0 vezes x é zero. Aí vai deixar de existir a variável. E aí a equação deixa de ser do primeiro grau. Certo? Então, por isso que o A nunca pode ser zero. Mas o B pode ser zero, professor? O B pode. Beleza? Bom, gráficos de uma função. Vamos lá. Aqui é um gráfico de uma função. Olha aqui o B, ó. O B, coeficiente linear. Ponto de intersecção da reta com o eixo Y, tá? Aqui, o que é aqui, professor? É o valor do A? Não, gente. Isso aqui é chamado de raiz da função, tá? Raiz da função, o que é isso? É o valor que o x assume quando a função for igual a zero, beleza? Isso quer dizer que nesse ponto aqui, o y vale zero ou a função vale zero. Porque a função ou nós representamos por f de x ou nós representamos por y, tá? Então, quero chamar a atenção de vocês que se eu escrever assim, ó, f de x igual a A vezes X mais B, é a mesma coisa que eu escrever Y igual a X mais B. Beleza? O F de X representa o Y no plano cartesiano. Tranquilo?
Beleza. Então, a função do primeiro grau vai ser sempre uma reta e essa inclinação depende do valor do A, tá? Porque ela pode ser assim ou ela pode ser ao contrário, tá? Zero da função. Vamos lá. O que é zero da função, gente? O zero da função é o valor que o x assume quando a função for igual a zero, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. F de x igual a 4x menos 20. Eu quero determinar o zero dessa função. Ou seja, em outras palavras, qual deve ser o valor de x para que f de x seja igual a zero. Isso que é encontrar o zero. Quero chamar a atenção de vocês porque a termologia zero da função também pode ser usada como sendo a raiz da função. Então, quando o exercício lá, quando a questão disser determine o zero ou determine a raiz, é a mesma coisa. Tá ligado, galera? Beleza. Então, é só fazer f de x igual a zero, professor? Exatamente. No lugar, eu tenho aqui, ó, f de x igual a 4x menos 20. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar zero. E aí vai ficar bem assim, ó, 0 igual 4x menos 20. Passo o 20 para o outro lado, ele vai positivo. Então, ficou 20 igual a 4x. O 4 está multiplicando, passo dividindo. 20 dividido por 4. Isso quer dizer que x vai ser igual a 5. 20 dividido por 4, 5. Pronto. Qual é o zero ou a raiz dessa função? 5. Passa a régua e fecha a conta. Beleza? Fechou, galera? Tranquilo, professor? Maravilha. Então, encontrar a raiz é muito simples, tá? Valor numérico de uma função. Isso aqui é algo muito importante. Geralmente, quando esse assunto, função do primeiro grau, ele faz parte do conteúdo programático de uma banca, uma das questões que sempre são cobradas é para determinar o valor numérico de uma função. O que é determinar o valor numérico de uma função, galera? O valor numérico de uma função é o valor que a função assume dado um valor determinado, tá? Estabelecido. Então eu pergunto para vocês, dada a função tal, determine o valor dessa função se a variável assumir x valor, um determinado valor. Então, eu vou atribuir um valor para x, que é a variável, tá? Então, considerando que x seja a variável da função, eu atribuo um valor para x e verifico qual é o valor que a função vai assumir. Isso que quer dizer valor numérico de uma função. É o valor que a função assume diante de um certo valor pré-estabelecido para a variável. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a função f de x igual a 4x menos 20. Estou utilizando a mesma função, ó, 4x menos 20. E eu quero determinar f de 2. Olha só, gente, f de 2. O que é f de 2? F de 2 é o valor da função quando x for igual a 2. Então, você disser isso, ó, determine f de 2... tá? É só pegar a função, que é essa, 4x menos 20, ó, f de x igual a 4x menos 20. E no lugar da variável, que é o x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar assim, ó, f de 2, tá? Que é o valor da função quando x for igual a 2, vai ser igual a 4 vezes x, porque 4x é 4 vezes x. Então, vai ficar 4 vezes 2 menos 20. Conclusão, f de 2 é igual a 4 vezes 2, 8, menos 20, f de 2 vai ser igual a 8 positivo, 20 negativo, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior
menos 12, galera. Ó, fechou, professor. Menos 12. Qual é o valor numérico dessa função quando x for igual a 2? Menos 12. Tranquilo? Captaram aí? Beleza. E se x for igual a 7, professor? Qual vai ser o valor numérico dessa função? Agora, f de 7. Então, eu vou ter f de x igual a 4x menos 20. E no lugar do x, agora, eu vou colocar 7. Então, eu vou ter 4 vezes 7 menos 20. f de 7 igual 4 vezes 7, 28. 28 tira 20. Tira 20, f de 7 igual a 8. Pronto, está aqui, ó. Determinamos o valor numérico da função se x for igual a 7. Tranquilinho? Maravilha! Então, é muito simples calcular o valor numérico de uma função. Se eu conheço a função, é só substituir o valor de x. Beleza, vamos para frente, ó. Vamos pegar o primeiro exemplo aí. Vamos montar o gráfico da seguinte função. Agora, o que nós vamos fazer? O exercício te dá uma função e pede para você identificar qual é o gráfico correspondente a essa função. Então, tem alguns macetezinhos que ajudam a nós identificarmos com mais facilidade isso. Então, vamos lá. f de x igual a 2x mais 10. O meu a vale 2. Lembram? A é o valor numérico que está junto com x. E o meu b vale quanto? Meu b vale 10. Observem que eu coloquei aqui reta crescente. Agora eu vou aproveitar para falar sobre isso, crescente e decrescente. Quando que eu tenho uma função crescente, quando que eu tenho uma função decrescente. Então, eu vou pegar uma tela em branco para falar sobre isso. Tem duas formas de nós analisarmos se a minha função ela é crescente ou decrescente. Primeiro, é a mais fácil, é a forma algébrica de fazer essa identificação. Então, algebricamente, basta eu olhar para o a. Ela vai ser crescente toda vez que o a for maior que 0. O que quer dizer a maior que 0? Todo número maior que 0, gente, tem uma característica em comum. Eles são positivos. Então, toda vez que você quer garantir a positividade ou indicar a positividade de algo, basta você dizer que é maior que 0. Então, a função ela é crescente toda vez que o a for positivo, tá? Consequentemente, ela será decrescente toda vez que o a for menor que 0, ou seja, negativo. Beleza, professor. Algebricamente fechou. Já sei como é que faz. Olha para o a. Lembrando que o a é o valor numérico que está associado à variável x. Tá? Eu tenho a função assim, ó. F de x igual a x mais b. Essa é a minha função, tá? O a está aqui, ó, junto com o x. Se ele for positivo, crescente. Se ele for negativo, decrescente. Beleza? Agora, geometricamente, como que eu faço essa análise? Eu tenho aqui o eixo x e o eixo y. Vou desenhar aqui também. Eixo x, eixo y. E a minha função pode ser graficamente representada com dois tipos de inclinação. Uma inclinação assim ou uma inclinação assim. Tá? Nesse caso aqui, essa inclinação, ó. Observem o topo da minha reta, ó. Observe o topo da minha reta. No plano cartesiano, nós temos, o plano cartesiano é o conjunto de eixos x e y, e esse plano cartesiano divide o espaço em 4 regiões, chamadas de quadrantes. Então, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante,
terceiro quadrante aqui embaixo e aqui o quarto quadrante, beleza? Ó, 4 quadrantes, eixo X, eixo Y, beleza? Dividiu o espaço em 4 quadrantes. Aqui é a mesma coisa, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Maravilha, tá? Observem, nesse caso, que ela é crescente. O topo da reta, ela está no primeiro e no terceiro. Toda vez que ela estiver no primeiro e no terceiro, ou seja, que ela estiver inclinada, olhando de frente para a direita, tá? Eu tenho a função crescente. Quando ela estiver assim, nessa outra posição, observem que aqui agora, a minha reta, ela tem a extremidade superior e a inferior. Aqui está no ponto mais alto e aqui está no ponto mais baixo, no segundo e no quarto quadrante. Quando isso ocorrer, então, ou seja, quando olhando de frente ela estiver mais inclinada para o lado esquerdo do que o direito, então a minha função será decrescente. Beleza? Então eu dei aqui uma dica de como identificar se a função é crescente ou decrescente algebricamente, olhando o sinal do A, positivo crescente, negativo decrescente, ou geometricamente, se ela estiver inclinada para a direita, positivo crescente, se ela estiver inclinada para o lado esquerdo, ela vai estar inclinada para o lado negativo do X, então ela vai ser decrescente. Beleza? Então está aqui as duas formas de nós analisarmos o crescimento e o decrescimento da reta. Beleza. Vamos lá, voltando. Então eu sei que essa reta é crescente, tá? Reta corta o eixo AY no ponto de coordenada 0 e 10. Por quê? Porque o B é 10, tá? Então B é o coeficiente linear. Uma coisa eu já sei, que essa reta, o desenho dela, tem que passar no 10, tá? Agora, para descobrir o segundo ponto, gente, eu posso encontrar a raiz dessa função. Lembram o que é a raiz? Raiz de uma função é o valor de x quando a função é igual a zero. Então eu pego a função que foi dada e faço ela igual a zero. Olha só o que vai acontecer. 2x mais 10 igual a zero. Passo o 10 para o outro lado, ele vai negativo. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Pronto. Quem é esse cara aqui, menos 5? Ele é a raiz. E o que é a raiz? É um ponto localizado no eixo X, aonde a reta passa por ele. E aí, galera, vem uma coisa muito mágica. Para nós representarmos graficamente uma reta, basta nós conhecermos 2 pontos dessa reta. Eu não preciso conhecer mais do que 2 pontos. Porque dentre os vários axiomas que existem na geometria, um deles é bem claro. Por 2 pontos passam uma única reta. Então, se eu quero representar uma reta, basta eu encontrar 2 pontos dessa reta. Eu já tenho um que é o 10. Eu já tenho o outro que é menos 5. Então, basta. Não preciso mais que isso. Como que vai ficar meu gráfico? Desenho o eixo X e o eixo Y. Coloco o ponto 10. Coloco o ponto menos 5. E pronto, traço uma reta passando pelos dois. Está aqui. A reta passando tanto pelo menos 10 quanto ou por 10 como pelo menos 5. Pronto, fechou. Está desenhado graficamente. Tranquilo? Beleza, professor. Matei a pau agora isso aí. Vamos para mais algum exemplo? Olha só. Vamos agora ver prático aí. Dado o gráfico, determine A e B. Agora ele fez o inverso, tá, gente? Da anterior, ele nos deu a função e pediu o gráfico. Agora, ele dá o gráfico e pede a função. Como que eu vou achar isso? Bom, gente, a primeira coisa que eu faço é o B.
Olha aqui o B, ó. Quem é o meu B? B é um ponto localizado no eixo Y, onde a reta intercepta o eixo Y. Fechou, professor? A reta está interceptando o Y no ponto 6. Isso quer dizer que o meu B vale 6. Isso mesmo. Beleza. Professor, o meu A vale 2? Não. Opa, stop please. Não é assim, galera. Esse cara aqui não é o A. Quem é esse cara aqui localizado no eixo X? É a raiz, ou seja, é o valor de X quando a função é igual a 0. Mas tem como eu achar o A, professor? Eu preciso saber o A. O que é encontrar uma função? Quando o exercício fala assim, encontre a função ou determine a função. É escrever. E para escrever uma função, eu preciso conhecer dois valores, o A e o B. O coeficiente angular e o coeficiente linear. Maravilha? Só que o B já está de boa, está aqui, ó. Não preciso nem fazer conta. Agora o A não. Eu vou ter que pegar a função f de x igual a ax mais b, tá? E o que eu vou fazer? O meu B eu já sei que é 6. Eu sei que a raiz vale 2, isso quer dizer que se eu colocar 2 no lugar do x, quanto que vai valer o f de x? 0. Então é isso que eu vou fazer, ó. Isso que eu vou fazer. Então vai ficar 2 vezes a, porque é a vezes x, então nesse caso agora o x vale 2, então ficou xa, 2a, mais b, que é 6, igual a 0, porque 2 é a raiz. Aí é só resolver isso. Passo o 6 para o outro lado, vai negativo, divido por 2, resposta menos 3. Agora que eu sei o A e que eu sei o B, como que vai ficar a minha função? Ela fica bem assim, ó. F de x igual a A, que é menos 3, vezes x mais 6. Pronto, está aqui, ó. A minha função é menos 3x mais 6. É o valor de A mais o valor de B. Beleza? Tranquilo, galera. A gente já viu das duas formas, de função para gráfico e de gráfico para função. Exemplo 1 aqui. Banca 6 Gran Rio. O que nós temos aqui, ó? Sabe-se que G é uma função par e está definida em todo o domínio da função f. E a função f pode ser expressa por f de x igual a x ao quadrado mais kx vezes gx. Se f de 1 é igual a 7, qual é o valor de f de menos 1? Olha só, galera. Ele nos deu aqui uma função f de x, que aqui ela é do segundo grau por conta do x ao quadrado. Porém, tem uma função g de x aqui, que é uma função definida dentro do domínio de f. Tá? Beleza. Ele me deu que f de 1 vale 7. E me deu que, e quer saber quanto que vale f de menos 1. O que eu vou fazer aqui, professor? Vamos pegar a função f de x igual a x ao quadrado mais k vezes x vezes g de x. Professor, eu não sei qual é essa função. Não tem problema. O que ele nos deu? Ele falou que se x for 1, a função vale 7. Então, no lugar do x eu vou colocar 1. E no lugar da função do f de x eu vou colocar 7. Então, no lugar desse cara aqui eu vou colocar 7. E no lugar do x eu vou colocar 1. Então, vai ficar, ó, 1 ao quadrado mais k vezes 1 vezes g de x. Quanto que vale 1 ao quadrado, galera? É 1 mesmo. Se eu trouxer ele para cá, ele vem negativo, certo? 7 menos 1 é igual a k vezes g de x. Professor, e o 1 que estava aí? Galera, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, k vezes 1 vezes g é k vezes g. E 7 tira 1, 6. Conclusão, k vezes g é igual a 6. Professor, mas quanto que vale k, quanto que vale g? Não sei. Não sei. E também não preciso saber. Tá? O objetivo é achar f de menos 1. Então, vamos lá. F de x igual a x ao quadrado mais k vezes x vezes g de x. Tá? O exercício quer que eu descubra f de menos 1. Ou seja,
quando x for igual a menos 1. Vamos lá? Então, substituindo no lugar do x o menos 1, eu vou ter aqui menos 1 ao quadrado mais k vezes x, que vale menos 1, vezes g de x. Beleza? Eu vou organizar aquilo ali para ficar mais bonitinho. Ó, f de menos 1 é igual menos 1 ao quadrado, gente. Qualquer número negativo elevado a expoente par é sempre positivo. Então, vai ficar 1 positivo. Mais não. Ó, mais com menos é menos. K vezes G de x. E o 1 desaparece. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Agora, veja bem. F de menos 1 é 1 menos K vezes G. Galera, eu não sei quanto que é K e nem quanto que é G, mas eu sei que o produto deles vale 6. Então, vou substituir. F de menos 1 vai ser igual a 1 menos 6, porque esse cara aqui vale 6. E 1 menos 6, isso vai ser igual a menos 5. Pronto, está aqui, ó. Passa a régua, fecha a conta. Resposta, letra E. Tranquilo? Belezinha, professor? Então é isso, ó. Substituição de um no outro. Muito cobrado esse tipo de questão aqui em concurso público, tá, galera? Só substituir um no outro, molezinha. Exemplo 2, olha só. Banca 6 Gran Rio. De acordo com o Plano Nacional de Aviação, PNV, de 2009, a malha de estradas não pavimentadas de Goiás tem 62.868 quilômetros, a mais do que a malha de estradas pavimentadas. Sabe-se também que a extensão total em quilômetros das estradas não pavimentadas supera em 393 quilômetros o sextuplo da extensão das estradas pavimentadas. Quantos quilômetros de estradas pavimentadas há em Goiás? Bom, gente, aqui tem um trocadilho de palavra que às vezes deixa a gente meio bugado. Nem pavimentada, não pavimentada, tem mais, tem menos e tal. Mas vamos lá, com calma. Como que eu resolvo, professor, exercícios desse tipo? Primeiro, vamos colher todas as informações. Ele está tratando aqui com duas variáveis. Uma são as estradas pavimentadas, a outra é estrada não pavimentada. Então, eu vou representar por P as estradas pavimentadas. E eu vou representar por NP as estradas não pavimentadas. Beleza? NP e P. Agora eu vou tentar fazer a representação matemática daquilo que está escrito aqui. Ele falou que as não pavimentadas têm 62 mil a mais que as pavimentadas. Como que matematicamente eu escrevo isso? Não pavimentadas tem o que as pavimentadas têm mais 62.868. Certo? As não pavimentadas têm 62.868 a mais. Se ela tem a mais, ela tem o que a outra tem, mais 62 mil. A outra informação que o exercício nos deu foi que a extensão total em quilômetros das não pavimentadas supera em 393 o sextuplo das pavimentadas. Então, ele está dizendo o seguinte, gente, ó, que as não pavimentadas são iguais a 393 mais 6 vezes a pavimentadas. Por que 6 vezes? Porque ele falou que é o sextuplo da extensão. Sextuplo quer dizer 6 vezes. Então, supera em 393. Tem 393 a mais que o sextuplo. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu tenho aqui uma equação e eu tenho aqui outra equação. Então, eu vou substituir uma na outra.
tá? No lugar do NP, eu vou colocar isso aqui. Então, eu posso dizer que 393 mais 6P, que é isso aqui, não é igual a NP, só que NP vale quem? Vale P mais 62.868. Passo o que tem P para cá, o que não tem P para lá, eu vou ter 6P menos P igual a 62.868 menos 393. 6 tira 1 fica 5. 62.868 menos 393, eu vou ter aqui 62.475. O 5 está multiplicando, vou passar ele dividindo. P vai ser igual a 62.475 dividido por 5, galera. E fazendo essa divisão aqui, eu vou ter que P é igual a 12.495, tá? Então, 12.495, pode fazer a continha aqui, ó, para você ver. Vou pegar aqui, ó, 62.475 dividido por 5, ó. 5 vezes 1, 5, para 6, 1, abaixo 2, 12, dá 2. 5 vezes 2, 10, para 12, 2. Abaixo 4, 24. 5 vezes 4, 20, para 24, 4. Abaixo 7, 47. 5 vezes 9, 45, para 47, 2. 25, né? Abaixo 5. 5 vezes 5, 25, para 25, nada. Viram aí? Pronto, fechou, tá? 12.495, então, de acordo com as alternativas, resposta letra A. Fechou, professor. Tranquilo, tá? Então, essa é uma forma de fazer, tá, esse exercício aqui. Beleza. Vamos para mais um aí? Tá? Dá tempo ainda para mais um. No Brasil, os clientes de telefonia móvel podem optar pelos sistemas pré-pago ou pós-pago. Em certa empresa de telefonia, 17 em cada 20 clientes utilizam o sistema pré-pago. Sendo assim, o número de clientes que utilizam o sistema pré-pago supera o número de clientes do pós-pago em 24,36. Quantos milhões de clientes são atendidos por essa empresa? Tá? Então, vamos lá, galera. Eu tenho duas variáveis aqui. Eu tenho o pré-pago e eu tenho o pós-pago. Beleza? Eu tenho clientes que usam o pré e os clientes que usam o pós. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Ele falou que essa empresa, 17 em cada 20 utilizam o sistema pré-pago. Tá? Agora, uma das formas de nós fazermos isso, para facilitar, seria nós transformarmos esse 17 de cada 20 em porcentagem. Professor, eu posso trabalhar com fração? Pode, mas eu acho um pouquinho mais complexo o cálculo, você vai ter que tomar mais cuidado, tal. Então, se a gente transformar isso em uma porcentagem, fica mais fácil. Então, eu tenho lá os clientes que usam pré e eu tenho os clientes que usam pós. O exercício pede a soma dos dois. Então, eu tenho que somar quanto que dá. Tá? Ele pergunta aqui, quantos milhões de clientes são atendidos por essa empresa? O total. Pensa comigo. Se 17 clientes, são 20 clientes ali no total, né? Então, ó, 20 está para 100%, 17 está para X. Multiplicando cruzado, eu vou ter que X é igual a 17 vezes 100 dividido por 20. Isso vai ser igual a 85%. Conclusão, 85% dos clientes usam o pré-pago. Se 85% usa o pré, quantos por cento vai usar o pós? O que falta para 100, portanto, 15%, tá? 15%. Então eu tenho que 85% usa o pré e 15% usa o pós. Beleza. Que mais que ele nos deu aqui? Ele falou que
o sistema pré-pago supera o pós-pago em 24,36 milhões, tá? Então, conclusão. Eu vou até chamar de X e X aqui para não confundir a cabeça de vocês. Por que X e X? Isso aqui é o total de clientes, tá, gente? Esse X é o total de clientes. Então, 85% é o pré, 15% é o pós, tá? Para facilitar, senão vai bugar a cabeça de vocês aí. Bom, como que matematicamente eu posso representar isso que foi escrito aqui? Que o número de clientes pré-pago supera o pós em 24 mil. Ou seja, quanto que é o número de clientes pré? É 85% ou 0,85 de X. É assim que eu escrevo. 85%, lembra da nossa aulinha de porcentagem? Ela pode ser escrito na forma decimal. 85% é 0,85. Ah, professor, se eu quiser colocar 85 sobre 100, pode, não está errado. Só que aí vai te dar mais trabalho aqui na hora de fazer, porque você tem uma fração, tá? Mas fica a seu critério, qual você sentir mais confiança. Então, 0,85, que é 85% dos clientes, é igual à quantidade de clientes pós, que é 15% de X, ou 0,15 de X, mais 24,36. Aí aqui eu passo 0,15 para cá, eu vou ter 0,85 menos 0,15 igual a 24,36. 0,85 tira 0,15 vai dar 0,7, igual a 24,36. Aí o que eu faço com o 0,7, gente? Ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, x vai ser igual a 24,36 dividido por 0,7. Professor, como que eu faço essa divisão? Vou pegar aqui a tela em branco, vou fazer aqui em cima, ó. 24,36 dividido por 0,7. Professor, como que eu faço essa parada? Vou dar uma dica para vocês. Se você tirar essa vírgula daqui, ela tem que andar quantas casas? 2 casas. Então, vou tirar a vírgula, 2 casas. Aí, o que eu faço aqui? Eu vou andar 2 casas também. Uma casa é o 7, acrescenta mais um 0, 70. Pronto. Então, eu vou dividir 2.436 por 70. Então, eu vou pegar aqui 3 casinhas. 243 dividido por 70 dá 3. 3 vezes 70, 210. Coloca aqui. Subtrai. 3 tira 0, 3. 4 tira 1, 3. 2 tira 2, nada. Vou continuar a divisão. Abaixo 6. 336. Agora eu tenho que multiplicar o número que multiplicado por 7 vai dar menor ou igual a isso. 4. 4 vezes 7, 28. Então, 280. Subtrai. 6. 13 tira 8, 5. 2 tira 2, nada. 56. Bom, gente, 34. Se você quiser continuar, você coloca a vírgula e acrescenta um 0. E pronto. 8 vezes 7, 56. 560, 0, 34,8. Beleza? Então, voltando na questão, olha aqui, letra A, 34,8 vai ser a resposta do nosso X. Ou seja, a quantidade de clientes, porque eu chamei de X a quantidade de clientes, independente de ser pré ou pós. Belezinha, galera? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, quero dizer que foi um prazer muito grande ter estado com vocês até aqui, mas temos um encontro marcado na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau, galera.